Boa noite, amigos do Rio Mafra Mix. Esse é mais um programa em pauta. Hoje a gente recebe um grande convidado, um convidado muito conhecido, um convidado que tem uma história legal aqui em Rio Negro. É o seu José Edmar Valério, ou Zé Valério, Valério, né? Teve tantas nomenclaturas queridas pelas pessoas. Até apelidos mesmo. Até apelidos, né? Seja bem-vindo, seu José Edmar Valério, ou Valério, como podemos assim chamar. É um cara que já foi vereador, já foi candidato a prefeito, já foi chefe da Ciretran, já trabalhou na Celesc. Uma pessoa que tem muita história, participação em grandes obras aqui na cidade, uma delas a restauração da Ponte Metálica. A gente vai conversar legal sobre isso. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui em nosso programa, depois de tanto tempo envolvido na política, para a gente relembrar essas histórias, né? Muito obrigado. Gostaria de agradecer grandemente o jornal aí o Mix, porque realmente vocês querem trazer a história de Rio Negro, e que tem muito, e que se todos os políticos fossem voltados para a história e quisessem melhorar Rio Negro, com certeza consegue, né? Porque temos muitas cidades bem maior que Rio Negro, porque os políticos trabalharam. Tem que trabalhar, não é só se eleger, temos que também trabalhar. Tá certo. Seu Valério é natural do Tijuco Preto, isso, né? O senhor estava me contando antes de entrar no ar a história do Tijuco Preto, e eu confesso, foi a primeira vez que eu vi essa história, que eu acho uma história muito interessante. De onde que vem esse nome Tijuco Preto? Vem de um escravo que cuidava das crianças. Na época, como tinha poucos médicos na vila, na cidade, ele era um benzedor, e o nome dele era Tijuca Preto, chamava de Tijuca Preto. E por isso ficou o nome do primeiro bairro de Rio Negro, Tijuco Preto. Que legal, né? Uma história que a gente não sabia, uma história até rara, né? Digamos assim. O senhor foi vereador por 3 vezes, né? De 82 em diante, 82 a 88, depois 92 e 96 a 2000. Como que o senhor entrou na política? O que motivou, o que trouxe o senhor a ir para a política? Eu percebi que os jovens daquela época não eram muito acreditados. E eu era um jovem que cantava no coral Estela Maris, cantei no coral, participava com a juventude na igreja Nossa Senhora Aparecida do bairro. E quando indaguei a um prefeito por uma obra que a gente precisava, queria ter energia em casa, eles perguntaram para a gente quantos votos a gente tinha. A gente era um cabo eleitoral, mas realmente não sabia quantos votos tinha. E a gente se candidatou-se e foi eleito. A população acreditou naquele jovem, José Edmar Valério, e fomos eleitos. E de lá para cá, mais 2 vezes, fui 2 vezes também presidente da Câmara de Rio Negro. E nesse tempo aí de vereador, nesses três legislaturas como vereador, qual foi a principal dificuldade no legislativo rionegrense daquela época dos anos 80 e dos anos 90? A dificuldade aqui é que nós tínhamos muitos políticos parecendo-se mais com coronéis, que mandavam e a maioria obedecia. E por isso que eu saí das agremiações, criei minha própria agremiação para poder ser livre. A política tem que ser livre. Democracia é governo do povo, para o povo e pelo povo. E foi, digamos assim, tentando bater de frente com essa política que o senhor também foi candidato por 3 vezes a prefeito. Sim, com certeza. Porque eu não concordava com certas coisas que aconteciam em Rio Negro, né? Nós temos que trabalhar, depois de eleito, nós devemos esquecer os nossos opositores e trabalhar por Rio Negro, para todo mundo igualmente, né? E o que o senhor acha que faltou nessas três vezes que o senhor concorreu? O que o senhor acha que faltou? Qual foi o diferencial que condicionou a não eleição? Que não deu a eleição? Olha, faltou voto, mas faltou muito mais, foi verba, porque nós não tínhamos dinheiro para uma eleição. Saímos mesmo de teimoso, né? E o povo, às vezes, precisa de uma propaganda melhor. Na época, até existiam os brindes que se podia ser dado, mas nós não podíamos fazer como ia fazer um brinde se
era difícil até fazer a própria propaganda. Nessas 3 legislaturas como vereador, o que o senhor acha que deixou de mais marcante, o que marcou o José de Marvarelli como vereador? Olha, a gente atendia a todos e fazia sempre voltado para o bem. Inclusive, vendo que a ponte velha estava a cair, a gente procurou o Exército e fez amizade com o ministro da época, e ele levou nós até o ministro do Transporte, que era Eliseu Padilha, e acabamos conseguindo a reforma da ponte. Depois fomos com Ari Siqueira e trouxemos a reforma da ponte. Aí eu não participei da inauguração, eu era vereador, mas era candidato a prefeito, era contrário aos outros, então não deu para acontecer. Né? O senhor acha que foi injusto não ter participado, ter assistido, digamos, junto com o público e não no palanque de autoridades, uma reinauguração da ponte depois de tanta luta? O presidente da Câmara estava lá, na época era o Munir Snej, estava representando a Câmara. Eu ainda era vereador, já estava no finalzinho do mandato, que a inauguração foi aí mês de setembro, por aí, outubro, né? Foi em cima das eleições. Não digo que foi injusto, mas quem deu a força realmente, quem iniciou fomos nós, a Câmara de Vereador, não só o Valério, todos eles estavam embrenhados na coisa. Porque a gente fazia as fotos, até aquela jornalista que tinha aí na época, ajudava a fazer as fotos, existe a filmagem, ainda tem alguma coisa na Câmara, que deve existir lá até hoje. A gente também está vivendo, né, um momento que foi anunciado a abertura do calçadão, a retirada do calçadão Albani Busman, dando lugar a uma via de acesso à ponte Rodrigo Ajace. Segundo o setor de obras e engenharia da prefeitura, é necessário para desafogar o trânsito. O senhor acha que realmente é necessária essa obra? E como que o senhor vê a retirada do calçadão quase 3 décadas depois? Pois é um ambiente que servia assim para a população distrair no domingo, mas não vai acabar, tem a praça, né? E realmente vai desafogar o trânsito. Porque tem dia que você chega aqui e não consegue atravessar para Mafra, ou de Mafra para cá é mais fácil, mas daqui para lá às vezes é difícil a situação. Então, se o prefeito acha que deve tirar, tira-se. Só que a população vai criticar, né? Com certeza. Né? Uns vão criticar, outros vão apoiar. Eu ainda não vi como que a situação do calçadão, não olhei lá como que está, mas quando você quer ir para Mafra, era mais fácil, com a via de acesso por dentro do calçadão ali. Passa mais rápido, não gasta na situação que estamos hoje no combustível, no preço que está o combustível, os transportes, então tem que agilizar realmente e dar a passagem. Mas para isso temos que ver se não prejudicamos os pedestres, os seres humanos, as nossas crianças que brincam na praça. Vai ter que cuidar um pouco mais, porque vai ter gente que vai passar meio rápido ali e é perigoso. Fazendo um retrospecto de 30, 40 anos atrás, o senhor também foi chefe da Ciretran de Rio Negro. Era um outro momento. Como era naquela época coordenar o Detran aqui da cidade? Sim, peguei o Detran muito tumultuado, com muita coisa, documentação errônea, carteiras fria. Foi difícil um pouco a gente conseguir endireitar. E fiquei aí numa época em que ainda tinha sinaleiras em Rio Negro, que não era preferencial nem esta nem aquela, era quando o sinal abria que você passava, mas teve vários acidentes de trânsito por causa disso. E depois que se tirou a sinaleira, a gente notou que os acidentes diminuíram bastante. Se dá a preferência dita-se uma preferencial e o que vem na transversal tem que aguardar. Várias pessoas da época, inclusive até meu pai, tem uma carteira de habilitação, assinado pelo senhor, que tinha validade de 20 anos. Sim. Né? O senhor acha que para a época, ou fazendo um comparativo com os dias atuais,
Era um tempo legal? Deveria ter menos tempo? Ou o tempo atual é muito curto? Não, porque quando o jovem faz a primeira carteira, ele tem 20 anos, não tem nada de errado de ir até os 40. Porque até os 40 ele não perde visão, a não ser por um acidente, a não ser por uma doença. Aí ele teria que refazer a carteira. E vários tiveram que refazer. Mas eu acho que era legal. A população tinha um emprego de motorista e estava tranquilo que ia poder trabalhar 20 anos sem precisar gastar. Hoje, uma carteira do modo que temos, às vezes o cara dá para 10 anos, mas quem tem mais idade já não pode. E uma carteira profissional de motorista custa R$800 para renovar. Para se fazer nem se fala. Então uma pessoa que ganha salário mínimo, se a empresa não ajudar a resolver renovando a carteira, e com todos esses testes que tem que fazer, tem que perder dia, tem que... Então era legal 20 anos. E naquele tempo era tão burocrático quanto é hoje? Burocracia sempre existiu, mas não era tão burocrático como hoje. Fazia os exames, eles mandavam os exames para ali, a gente ia mandando para Curitiba e, enfim, a carteira saía por aqui mesmo. Passou, recebia a carteira. Tá certo. Voltando um pouquinho na história do Calçadão, né, que nos chama a atenção que o Calçadão leva o nome de Albani Busman, que foi uma personalidade aqui na cidade. O senhor conheceu Albani Busman e conviveu com ela? Sem dúvida. Albani Busman foi uma grande pessoa da cidade. Uma grande pessoa que atendeu a nossas pobrezas, que nunca deixou de falar com as pessoas de frente a frente. Se necessitava de ajuda, ela sempre estava pronta. Uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, uma pessoa que, se fosse necessário, acompanhava até o hospital, acompanhava até a maternidade, atendia a todos. Não, ela foi uma política diferente de muitos que temos nos dias de hoje. Que ela realmente, se tirar o Calçadão, ela merece ter o nome em alguma outra coisa, em alguma outra praça, porque ela era merecedora disso aí. Falando de política, Valério, o senhor concorreu na última eleição para vereador, né, acabou não sendo eleito, e futuramente, para os próximos anos, o Valério volta para a política? Olha, se Deus me der saúde e vigor, com certeza poderemos voltar, né? Mas dependemos só do Pai Celestial, porque já estamos com uma boa idade, né? E temos que, se não voltar, temos que apoiar alguém que faça alguma coisa pela cidade. Hoje o Valério eleito, o que seria talvez a principal bandeira que o José Edmar Valério, seja para prefeito ou para vereador, levantaria? Com certeza, hospital, melhorar o hospital e uma terceira ponte que é necessário para Rio Negro. Que isso vem ajudar o trânsito e o hospital viria ajudar a nossa população. Tentar que alguns políticos doassem alguma coisa boa para o nosso hospital, aí, outras coisas que não temos, principalmente UTIs. Nós precisamos de umas 2 ou 3 UTI por aqui, porque eu vejo cada passo um helicóptero vindo buscar pessoas com problemas sérios aqui, e há possibilidades dessa pessoa morrer porque faltou por alguns momentos oxigênio, né? Mas se tivesse uma UTI aqui, melhoraria e muito. O Hospital de Rio Negro necessita de uma UTI. Temos no Hospital de Mafra, mas nós temos que ter em Rio Negro também. Valério, para encerrar o nosso bate-papo, terminando da forma que a gente começou, falando de política, como que você vê a política atual? Qual a sua análise da atual Câmara, da atual gestão municipal e dos últimos anos, de lá para cá, desde que você saiu da Câmara até hoje? Não mudou muito do tempo que eu era vereador. Muitos políticos só falam e nada fazem. Tá bom, o James é um bom cara, mas tem pessoas encostadas nele que às vezes fazem as coisas não pensando no município, não pensando no melhor, pensando em aparecer. Não pode.
Rio Negro precisa de pessoas reconstruindo o Rio Negro. Assim como temos outras cidades que eu citei agora há pouco, que cresceram porque políticos deixaram um pouco de ser político e começaram a trabalhar voltado para a nossa terra, voltado para a cidade. Tem cidade muito mais pequena que cresceu muito mais que Rio Negro. Rio Negro merece crescer. Nós estamos diminuindo, nós perdemos Souza Cruz, que tinha um imposto, voltava um imposto bom. Eu vejo a dificuldade para o nosso prefeito hoje com essa saída dessas indústrias. O emprego não foi tanto, o desgaste maior está na verba que perdemos, né? Tá certo, Valério, eu agradeço a sua presença. Fica o convite aberto para uma próxima visita para a gente continuar esse papo, se aprofundar mais, né, nesses bastidores dos anos 90 da política, que é muito interessante, né? Muitos dos nossos internautas não eram nem nascidos ou ainda eram crianças, engatinhavam naquela época. E é uma história muito interessante. Valério, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço em nome da direção, em nome do Irmão Aframix, e as portas sempre estão abertas. Eu agradeço também a você, dê um abraço no teu pai e digo para você que talvez a nossa eleição por último aqui, um tanto por causa da minha doença, que eu tinha pegado Covid naqueles momentos, e o partido político que eu estava era novo, tinham me tomado o partido antigo que eu tinha, e eu não pude colocar a quantidade de vereador que havia necessidade. Concorremos em 10 e não conseguimos fazer, faltou 100 e poucos votos para fazer um vereador. Então, foi aí estava a dificuldade. Eu não culpo a nossa população. Nossa população votou, procurou votar. Se tivemos dificuldade, tivemos. Mas a população está tendo dificuldade porque realmente nós precisamos de políticos voltados para o trabalho, voltados para as necessidades de Rio Negro. Não podemos fazer política sem lembrar da nossa terra. O nosso muito obrigado ao Mix e a todos vocês que aqui estão, vocês funcionários, que se preocupam com essa causa de Rio Negro. O nosso muito obrigado por Rio Negro e pelo Valério também. Tá certo, esse foi José Edmar Valério, nosso convidado de hoje, do Em Pauta, que volta na próxima quinta com outro convidado, sempre com uma história muito interessante.